Fala, meu povo, tudo bem? Estou de volta, de banho tomado, cabelo lavado e roupa limpa. E agora vamos falar para vocês o restante da nossa aula sobre partes das células. Beleza? Então vamos embora. Então a partir de agora, galera, a gente vai começar a falar sobre complexo Golgiense ou complexo de Golgi. Beleza, meu povo? Então agora a gente vai entrar nessa parte de complexo de Golgi e a gente vai falar um pouquinho sobre as funções dele, tá? Quando a gente fala de complexo de Golgi, a primeira função específica dele, maravilhosa, é a secreção celular. Então, o complexo de Golgi ele participa do processo de secreção celular. E aí eu chamo a primeira atenção para vocês aqui na nossa aula. Cuidado com a diferença entre secreção e excreção. Elas não são a mesma coisa, beleza? Secreção. O que é secreção? Quando a célula ela cria alguma substância, ela cria algumas coisas que ela precisa usar. Então ela cria alguma coisa para usar, ela está secretando esses compostos que ela criou, certo? E excreção, o que é excreção? É quando a célula ela está jogando fora algum subproduto do metabolismo que não serve mais para ela, não serve mais para o nosso corpo. Muitas vezes, inclusive, é tóxico ao nosso corpo. Então, cuidado com essa diferença. Secreção é a criação de uma substância que tem algum propósito, que tem algum objetivo, que tem alguma função, e excreção é o corpo jogando fora uma substância que foi gerada a partir do produto, de um subproduto do metabolismo e que não serve mais para o nosso corpo. Então tome cuidado com essas duas substâncias aí, certinho? Com essas duas, na verdade, com esses dois conceitos. O complexo de Golgi também, meu povo, ele atua no processo de formação dos lisossomos. Formação dos lisossomos. O que são os lisossomos? Os lisossomos são organelas envolvidas no processo de digestão celular, certo? São as moléculas que estão envolvidas no processo de degradação de compostos dentro da célula. Já já a gente vai falar dos lisossomos. Mas primeiro a gente vai falar sobre esse doidão aqui, ó, o acrossomo. Então o complexo de Golgi ele também está envolvido no processo de formação do acrossomo nos espermatozoides. Isso é importante saber porque isso aqui cai muito em prova. Essa informação cai muito em prova. Então vamos lá, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o processo de secreção, sobre a estrutura do complexo de Golgi. Depois eu vou vir para vocês e vou falar um pouquinho sobre o acrossomo, o que é o acrossomo e a participação do complexo de Golgi na produção do acrossomo. Então vamos embora, meu povo. Primeira coisa, quem é Golgi aqui nesse negócio? Quem é o complexo de Golgi aqui nessa estrutura aqui? Vamos lá. O complexo de Golgi, gente, é esse doidão que está aqui, ó, certo? Isso aqui é o complexo de Golgi. E quem são esses outros aqui? Aqui nesse canto, ó, a gente tem o retículo endoplasmático, liso e rugoso, beleza? E aqui, ó, formando essa partezinha aqui, a gente tem o envelope nuclear, a carioteca, tá? A membrana do núcleo. Então aqui a gente tem a carioteca, aqui a gente tem o retículo endoplasmático e aqui nesse ponto aqui a gente tem o complexo de Golgi. Sucesso? E aí vamos falar de cada uma dessas estruturazinhas aqui para vocês. Vamos lá. Quem é o complexo de Golgi? O complexo de Golgi, galera, ele é formado por estruturas que a gente chama de cisternas. São as cisternas do aparelho de Golgi ou do complexo de Golgi ou do complexo golgiense. As cisternas, gente, são essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas que separam o complexo de Golgi em várias etapas, em várias partes. Elas são as cisternas do complexo de Golgi, beleza? Essas cisternas, gente, é importante vocês saberem que em cada momento que uma molécula passa por essa cisterna, em cada cisterna dessa que passa, ela sofre alguma transformação. Então vamos lá, vamos começar a falar de Golgi não pelas cisternas, mas pela face, certo? Pelas faces. O complexo de Golgi ele tem duas estruturas que a gente chama de face. A face que a gente fala de face cis
e uma face que a gente chama de face trans. Face ou lado também, tá? Lado ou face cis e lado ou face trans. Eu costumo dizer, gente, que o complexo de Golgi ele é como um correio. Ele é como um carteiro. O que é que ele faz? Ele recebe substâncias, ele processa essas substâncias, empacota essas substâncias e endereça essas substâncias para o local onde elas devem atuar. Então ele recebe, processa, empacota e endereça essas substâncias. Vamos lá, com paciência, eu vou escrever aqui para vocês aqui em cima. Primeira coisa, ele recebe. Segunda coisa, ele processa. Terceiro, ele empacota. E por último, mas não menos importante, ele endereça. Recebe, processa, empacota e endereça. Peraí, deixa eu deixar esse negócio mais bonito. Pronto, agora sim, tá mais mimoso para vocês. Recebe, processa, empacota e endereça substâncias. Aí vamos para as faces do complexo de Golgi. Vamos lá, gente. Na face cis, que é essa face que está aqui do lado esquerdo de vocês, aqui na face cis, gente, a gente vai ter o recebimento. É na face cis do complexo de Golgi que ele recebe as substâncias. A partir do momento que ele recebe, ele vai colocar essas substâncias dentro das cisternas para passar pelo processo de processamento. Essas substâncias elas vão ser processadas pelo complexo de Golgi em cada cisterna que elas passam. Então, cada cisterna que essa substância passa, ela vai sofrer algum tipo de transformação. Essa transformação que vai amadurecer, que vai transformar de alguma forma essa substância, seja ativando, seja modificando de alguma forma, fazendo com que essa substância se torne madura, ativa, por aí vai. Então, ele vai receber pela face cis, certo? Então, na face cis, essas substâncias estão entrando no complexo de Golgi, beleza? Então, vamos lá. Na face cis, entra, beleza? Na face cis, entra. Na face trans, é onde saem as substâncias. Então, na face cis entram e na face trans saem as substâncias. Sucesso? Então, preste atenção nisso. Face cis entra, recebe. Nas cisternas vai ocorrer o processamento e o empacotamento, certo? E na face trans vai ocorrer a saída. No finalzinho aqui do processo vai ocorrer o processo de empacotamento. Ele vai empacotar essas substâncias, vai endereçar para algum lugar e vai enviar. Aí repare aqui, gente, nessas setinhas que saem aqui. Estão vendo essas setas, ó? Seta aqui está empurrando aqui, por exemplo, ela pode empurrar para fora da célula, ela pode empurrar essa substância aqui para fora, ela pode mandar essa substância empacotada direto para o citoplasma para ser utilizada em algum evento, em alguma atividade metabólica, tá? Então lembra, processamento, recebimento, processamento, empacotamento e endereçamento de substâncias. Sucesso? Recebe na face cis, entra na face cis, sai na face trans e sofre os processos dentro das cisternas de Golgi. Sucesso? Então vamos embora. Preste atenção, cuidado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui a apagar essas coisas aqui para a gente voltar para falar um pouquinho mais sobre Golgi. Aí percebam aqui vocês, gente, ó, vê aqui, as coisas vão estar sendo fabricadas aonde? Aqui, ó, no retículo endoplasmático. Vocês lembram que o retículo endoplasmático rugoso tem aquela função lá de produção de proteína, síntese proteica, tradução? Então, essas proteínas que estão sendo produzidas no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, elas vão ser enviadas ou elas podem diretamente agir, né, no citoplasma, não tem nenhum problema, mas algumas delas vão ser recebidas pelo complexo de Golgi e vão ser alteradas. Um exemplo de enzimas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e são enviadas para serem processadas, empacotadas e endereçadas em Golgi são as enzimas lisossomais, as enzimas que dentro dos lisossomos
atuam para digerir as coisas dentro da célula. E aí eu vou falar para vocês sobre esse processo de formação dos lisossomos. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o acrossomo, tá? O complexo de Golgi, gente, ele também atua no processo de produção do acrossomo, criação do acrossomo. O que diabo é o acrossomo? Galera, qual que é a estrutura do espermatozoide? Vamos aqui comigo, gente. O espermatozoide, meu povo, eles têm uma estrutura muito incrível, que é basicamente uma cabecinha, e o seu flagelo, né? Qual que é a função do flagelo, gente? A função do flagelo é basicamente a função de fazer com que esse espermatozoide consiga se movimentar. Então é muito simples, é muito conhecido, todo mundo sabe disso. O flagelo do espermatozoide é a estrutura que ele utiliza para se movimentar. E a cabecinha dele é uma estrutura que ele vai estar carregando o seu material genético. No momento da fecundação, esse material genético do espermatozoide vai se misturar com o material genético do óvulo feminino e vai produzir o zigoto que vai gerar o bebê lá na frente. Isso aí a gente vai ver na parte de embriologia direitinho, certo? Só que o acrossomo, gente, ele tem uma estrutura muito importante, que é essa estruturinha aqui na cabeça dele, ó. Essa estruturinha aqui que a gente chama de acrossomo. Acrossomo, certo? Mas vamos primeiro falar da estrutura do óvulo, do ovócito feminino, que é esse que está aqui nesse cantinho. Qual que é a função do ovócito? A função do ovócito é transportar a informação da mãe para o momento da fecundação para gerar o bebê. Então, o ovócito é o gameta feminino e o espermatozoide é o gameta masculino nos humanos e, na maioria, nos mamíferos em geral, certo? E qual que é a estrutura básica do óvulo ou ovócito, né? Hoje a gente chama de ovócito, mas é o que vocês conhecem como óvulo, aquela estrutura que as meninas colocam para fora do corpo uma vez por mês, naquele período tranquilo do mês delas, né? Um período que não tem estresse, um período suave, um período de alegria, que não tem dor, não tem estresse, não tem vontade de assassinar ninguém. Então, naquele período tranquilo do mês das meninas, elas sempre colocam, durante o processo de menstruação, um óvulo ou ovócito desse para fora a cada período menstrual, a cada 28 dias, certo? E como que é a estrutura básica desse ovócito, desse óvulo, né? A gente tem primeiro a célula em si, então a gente tem o óvulo ou ovócito em si, que é essa estruturazinha que está aqui, ó, que eu estou pintando aqui de amarelinho. Então isso aqui em rosa aqui dentro representa para a gente o óvulo ou ovócito feminino. Essa estruturinha aí, ela representa para a gente o óvulo feminino, que é essa parte que está dentro. Essa partezinha amarela que está revestindo ela por fora aí, aqui ó, que eu vou pintar agora ó, de laranja, que no caso eu estou pintando de vermelho, né? Essa partezinha aqui é uma estrutura que fica por fora do óvulo, revestindo ele por fora, que a gente chama particularmente de zona pelúcida. Zona pelúcida. Gente, a zona pelúcida ela é extremamente importante porque ela, além de proteger, ela evita a fecundação por vários espermatozoides ao mesmo tempo. Então ela é uma estrutura de proteção do óvulo. É a primeira estrutura de proteção do óvulo, dessa grande célula importante para o processo de fecundação, para o processo de reprodução feminino. A zona pelúcida, gente, ela é formada por uma substância, né? Uma substância composta, na realidade, formada por vários açúcares, por vários carboidratos, que a gente chama de ácido hialurônico. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar do ácido hialurônico, que tem tudo quanto é canto, tudo quanto é produto de limpeza, tudo quanto é, enfim, de limpeza, ó, de beleza, desculpa. De limpeza da pele, né, gente? Tudo quanto é produto de beleza tem ácido hialurônico, é realmente uma substância muito interessante para rejuvenescimento da pele, para manutenção da jovialidade da pele. Então a zona pelúcida ela é formada basicamente por ácido hialurônico, certo? E esse ácido hialurônico ele vai ser digerido por um conteúdo que está dentro do acrossomo, certinho? Além da zona pelúcida, a gente tem também uma outra estrutura. Estrutura essa que está aqui embaixo, ó, que a gente chama de corona radiata. O que é a corona radiata? São essas estruturazinhas que a gente tem aqui. Gente,
A corona radiata é uma camada de células. Uma camada de células. Mas, professor, o senhor não disse que o óvulo, ele é uma célula? Sim, gente. O óvulo, na biologia, o óvulo ele é considerado uma célula gigante. Por mais que a gente quase não consiga ver, seja extremamente difícil de ver o óvulo, a gente ainda consegue ver o óvulo muito, absolutamente muito pequenininho a olho nu, tá? Mas a gente ainda consegue ver. Outras células a gente não consegue. A gente não consegue ver. E a corona radiata ela é feita por uma camada de células que também dá essa proteção e fornece outras e tem outras funções no revestimento do ovócito, certo? E aí, gente, o que é que a gente tem então? Temos o óvulo rodeado pela zona pelúcida, que é feita de ácido hialurônico, e envolvida pela corona radiata, que é uma camada de células externas. Beleza? Como é que o espermatozoide penetra na zona pelúcida? Desculpa, como é que o espermatozoide penetra no óvulo? Basicamente, essa primeira camada aqui, que é a camada da corona radiata, né? Ele vai penetrar na força do ódio. Então ele vem, entra com muita força, vem aqui, ele penetra, ele consegue penetrar tranquilamente na estrutura da corona radiata, que está aqui bonitinha para vocês, certo? Então ele penetra essa estrutura aqui, essa parte na força do ódio. E aí, gente, vem a zona pelúcida. Na zona pelúcida não, ele não consegue entrar de forma alguma. O que é que faz com que ele consiga atravessar a zona pelúcida? Um negocinho chamado hialuronidase e outra proteína que a gente chama de acrosina, que ela está contida aqui, ó, no acrossomo. Então, o acrossomo é um grande grupo de enzimas de digestão, principalmente de ácido hialurônico. Graças a essas enzimas que estão aqui no acrossomo do espermatozoide, é que ele vai conseguir penetrar, atravessar aqui, ó, a estrutura da zona pelúcida. Então, sem isso aqui, ele não consegue passar aqui pela zona pelúcida e ele não vai conseguir atravessar, não vai conseguir fecundar. Então, por isso, ele precisa estar em posse bonitinho do seu acrossomo para conseguir destruir essa barreira aqui de ácido hialurônico e penetrar no ovócito e conseguir fecundar para formar um zigoto que futuramente vai formar um bebê. Certinho, gente? E quem é que forma o acrossomo? Lembra? A gente tem lá o complexo de Golgi, que tem a função de recebimento, processamento, empacotamento e endereçamento de substâncias. Então, esse processamento e empacotamento de substâncias que vão formar o acrossomo é realizado pelo complexo de Golgi. Gente, isso cai tanto em prova. Meu Deus do céu, como isso cai em prova. Tenham isso em mente, que isso é muito cobrado. Beleza? Então vamos embora. Vamos falar agora dos lisossomos. Aí aqui eu preciso ainda mais da atenção de vocês, certo? Função básica do lisossomo. O que é que o lisossomo faz? Digestão celular. E pronto, certo? O papel do lisossomo principal é digestão celular. Ele pode fazer digestão de componentes internos da célula, então ele pode digerir, destruir estruturas internas da célula, destruir, por exemplo, uma mitocôndria, destruir, por exemplo, um cloroplasto, destruir coisas que estão dentro da célula, que são da própria célula. Esse processo de digestão de coisas internas da célula, de componentes intracelulares, a gente chama de autofagia. Esse auto é de si próprio, então ele se autodigere, ele destrói coisas que estão dentro dele, beleza? Esse processo, ele é de digestão de digestão interna, de digestão de componentes próprios. Mas, gente, existem aquelas situações que eu falei para vocês nas aulas anteriores e eu mostrei, inclusive, os neutrófilos, né, que são as células de defesa do nosso corpo, fagocitando determinadas estruturas, bactérias, vírus. Então, organismos
invasores do nosso sistema, do nosso corpo e que podem causar doenças, eles são perseguidos pelo quê? Pelos neutrófilos, pelas células de defesa no geral, tá certo? E aí, quando essas células encontram esses organismos invasores ou essas estruturas invasoras do nosso corpo e realizam a fagocitose desses organismos, esses organismos eles precisam ser digeridos internamente na célula. Quando a célula digere componentes que são de fora dela, que ela incorporou por fagocitose ou por pinocitose, que vocês tecnicamente já sabem o que é, a gente chama isso de heterofagia. A célula está digerindo estruturas que não são delas, são estruturas que ela fagocitou, que ela internalizou para o processo de digestão interna da célula. Beleza? Então toma cuidado com isso aí. Como é que esses lisossomos se formam, galera? Como é que ocorre a formação dos lisossomos? Aí é que a porca tosse o rabo, tá? Então eu preciso de muita atenção de vocês aqui e preciso que vocês se atentem ao que eu vou explicar e tenham muito cuidado. Vamos lá. Primeira coisa, função do complexo de Golgi. Vamos voltar aqui para o complexo de Golgi. Vou falar de formação dos lisossomos. Lá na parte de complexo de Golgi, eu falei que o complexo de Golgi está envolvido na produção de lisossomos. Como é que ele faz isso? Primeira coisa, gente. As enzimas digestivas que estão dentro do lisossomo, o que é o lisossomo? Pensa aqui, ó, a gente tem uma bolsa, o lisossomo é uma bolsa cheia de enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, elas vão entrar em contato com o que precisa ser digerido, com o que precisa ser destruído e, consequentemente, vai destruir essas coisas. Sucesso? Então, o lisossomo ele é isso. Ele é uma vesícula, ele é uma bolsa cheia de enzimas digestivas que entra em contato com o alimento ou com qualquer outra coisa que ele precise digerir, que ele precise destruir e destrói. Mas como é que eles são formados? Primeira coisa. Gente, as vesículas lisossomais, né, os lisossomos, as enzimas que compõem os lisossomos, elas são fabricadas inicialmente onde? Principalmente aqui no retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, aqui no retículo endoplasmático rugoso, essas enzimas digestivas que estão dentro do lisossomo, elas são fabricadas. Aí, pessoal, daqui do complexo de Golgi, daqui do retículo endoplasmático, olha as setinhas, ó. Elas vão ser enviadas para Golgi. Aqui em Golgi ele vai passar pelas suas cisternas, vai ser processado e empacotado e vai sair aqui desse lado. Então, saindo aqui desse lado, na sua face, que face é essa do complexo de Golgi? Na face trans, na face de saída. Quando ele sai aqui na face trans de Golgi, ele vai sair em pequenas vesículas. Olha elas aqui, ó. Em pequenas vesículas, tá bom? Essas vesículas, gente, elas são formadas a partir do processamento e empacotamento que ocorre no complexo de Golgi. Essas vesículas iniciais ou vesículas lisossomais. Então, primeiro formam-se as vesículas lisossomais. Preste atenção, gente. Olha aqui para mim. O que é que são as vesículas lisossomais? As vesículas lisossomais são bolsas cheias de enzimas digestivas, cheias de enzimas lisossomais, de enzimas digestivas. Isso são as vesículas lisossomais. Então temos a primeira coisa, preste atenção, temos a primeira coisa, temos vesículas lisossomais, vesículas cheias de enzimas lisossomais. Então anota aí, primeira coisa, vesícula lisossomal. Vesícula lisossomal, temos uma coisa. E aí, gente, existem outras coisas chamadas de endossomos. O que é que são endossomos? Endossomos são outro tipo de vesícula. São outras vesículas, certo? E qual que é a função do endossomo? Quais são as funções dos endossomos? Os endossomos, eles são bolsas, eu costumo dizer que são bolsas de nada. Então, os endossomos, eles são pequenas bolsas, são mais bolsas ou vesículas, que dentro delas não tem nada a não ser líquido. Então, são bolsas formadas também por membrana, mas que dentro delas não tem nada. Não tem nada. Tem basicamente líquido. E só.
Isso, certo? Como é que se formam esses endossomos? Eles podem se formar de diferentes formas. Eles podem se formar como bolsas que saem do retículo endoplasmático liso. Mas eles podem se formar também, por exemplo, por invaginações de membrana. Então a membrana plasmática, olha aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Ó, que ela está se dobrando para dentro. Ela pode se dobrar para dentro e formar uma pequena bolsa que vai crescer, ó, e vai formar o que a gente chama de endossomo. Então, endossomos são bolsas que são formadas dentro da célula e que basicamente dentro dela só tem água. Eu chamo de bolsa de nada. Sucesso? Então nós temos aqui a segunda coisa, os endossomos. Endossomos iniciais. Beleza? Então, gente, a gente tem agora a segunda coisa, que a gente chama de endossomo inicial. Então, temos aqui no cantinho para vocês, especialmente a primeira coisa, que já está aqui e vocês já conhecem. E temos aqui, ó, a segunda coisa, o endossomo inicial formado, nesse caso aqui, ó, por uma invaginação da membrana plasmática, certo? Essas duas coisas, galera, elas vão se fundir. Então, eu vou ter a fusão do endossomo inicial mais a vesícula lisossomal. E aí, o que é que eu vou ter nesse momento aqui, gente? Eu vou ter uma vesícula cheia de líquido e cheia de enzimas digestivas. Eu vou ter o que eu chamo de endossomo tardio. Olha ele aqui no cantinho para vocês, ó. Eu vou ter aqui o endossomo tardio. E o que é o endossomo tardio? O endossomo tardio é uma soma dessas vesículas lisossomais mais endossomo inicial. Lembra que são duas coisas? Eu tenho vesícula cheia de enzimas lisossomais, né? Eu tenho um endossomo inicial e eu fundo essas duas coisas e eu formo esse endossomo aqui, ó, que eu vou chamar de endossomo tardio. Aí vem uma coisa que eu vou precisar de uma tela para explicar para vocês, que eu vou abrir agora. Peraí. Então perceba aqui vocês, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, a membrana plasmática que por invaginação ela se dobrou para dentro e formou o quê? Formou um endossomo, certo? E aqui eu tenho o complexo de Golgi. Foi o que o complexo de Golgi fez. Ele recebeu as enzimas lá do retículo endoplasmático rugoso, processou elas, empacotou e transformou elas aqui, ó, no que a gente chamou de vesícula lisossomal. Então eu tenho uma bolsa, que nesse caso, cheia de enzimas digestivas inativas. Beleza? Aí vamos lá. O que é que vai acontecer com essas duas coisas? Eu falei para vocês que a vesícula lisossomal e o endossomo inicial, elas vão se fundir. Se fundir para formar o quê? Se fundir para formar o que a gente chama de endossomo tardio. Endossomo tardio. O que é o endossomo tardio? O endossomo tardio é uma bolsa cheia de enzimas, uma bolsa grande, cheia de enzimas digestivas, enzimas lisossomais, mas que não estão ativas ainda. Aí eu vou precisar lembrar vocês de uma coisa que a gente já falou, um negócio chamado escala de pH. Lembra do pH? O que é o pH? pH não é Paulo Henrique, seu primo, não, gente. pH, ó, pH a gente tem uma escala de acidez, né? Lembra que vai de 0 a 14 e o 7 é o pH neutro. Não é isso? Lembra disso certinho? Beleza. Então, o que é que vai acontecer? Essas enzimas que estão aqui dentro, que estão aqui nessa parte de dentro do endossomo tardio, elas são inativas, gente. Elas não são ativas. Para isso, precisa ocorrer um processo de aumento da acidez desse endossomo. Então, aqui dentro do endossomo, o pH ele precisa baixar. O pH ele precisa, galera, ficar ácido. Lembra? Se o pH precisa baixar, então ele precisa ficar ácido. Ele precisa ficar abaixo de 7. E qual que é o pH ideal para que essas enzimas elas se ativem? É o pH de valor 5.
Então, quando essas enzimas chegam num valor de pH igual a, na verdade, quando a parte de dentro do endossomo aqui chega num valor de pH igual a 5, a gente tem a ativação dessas enzimas vermelhinhas que estão aqui dentro. Então, quando chega em 5, a gente tem a ativação dessas enzimas aqui. E como é que cargas d'água essas enzimas vão se ativar se não tem como mudar o pH? Tem, meu povo, tem. E a gente já falou sobre isso e vocês vão lembrar da aula. Existe uma coisa chamada de transporte ativo. Lembra do transporte ativo? O que é o transporte ativo? Pause aí, pause, aperte pause aí no seu coisa. E lembre aí, o que é transporte ativo? Que eu já vou responder. Lembra que o transporte ativo é um tipo de transporte que ocorre com gasto de energia. Lembra? Precisa de gasto de energia. E aqui, gente, ó, na membrana do endossomo tardio, a gente tem um monte de proteínas de transporte ativo. Proteínas essas, galera, que vão gastar energia para colocar uma coisa para dentro, uma coisa chamada H+. H+. Então eles vão pegar H+, que está aqui fora, para colocar para dentro do endossomo. Então elas vão bombear, gastando energia para colocar esse H+ para dentro. Galera, a acidez está diretamente ligada à quantidade de íons H+ que tem dentro de um determinado ambiente. Quanto mais H+ eu tenho em um ambiente, mais ácido esse ambiente é. Então essas bombas a gente chama de bombas de prótons. Bombas de prótons. Essas bombas de prótons, elas vão bombear H+, que está ali no citoplasma, para dentro dos lisossomos. Bombear para dentro do lisossomo. Bombeou, 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 colocou muito, 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 muito. Quanto mais vai colocando, mais ácido esse pH aqui, ó, ele vai se tornando. Quanto mais H+ vai colocando para dentro, mais ácido vai se tornando esse pH. Quando esse pH, galera, chega aqui nesse valor de 5, que eu já falei para vocês, aí a gente tem a ativação dessas enzimas que estão aqui dentro. Então, quando a gente chega nesse valor de 5, essas enzimas lisossomais que estão dentro do endossomo tardio, elas se ativam, certo? É nesse momento que a gente tem a maturação do lisossomo. E aí esse lisossomo ele vai estar pronto para agir, ele vai estar pronto para atuar, certinho? Nesse momento, galera, a gente tem um lisossomo secundário ou lisossomo maduro. O lisossomo ativo efetivamente pronto para trabalhar e executar a sua função principal, que é digestão celular. Beleza, gente? Galera, esse processo é importante porque ele é cobrado em algumas provas, tá certo? Eu sei que é um processo complexo, pode parecer complexo, mas não é. Se você voltar, você vai ver que a gente tem o quê? 2 slides que falam desse processo só, tá? A gente tem as vesículas lisossomais, que elas são criadas a partir do processo de empacotamento que ocorre no complexo de Golgi, certo? Esse empacotamento, depois que ele ocorre, vai formar o que a gente conhece como vesículas lisossomais, que são vesículas cheias de enzimas lisossomais inativas, e aí a gente tem o primeiro ponto. Segundo, a gente vai ter a criação do que a gente chama de endossomos iniciais, que são bolsas vazias, criadas pela célula, que tem basicamente líquido dentro delas, certinho? Esse endossomo inicial e as vesículas lisossomais, elas vão se fundir e formar uma coisa só, coisa que a gente vai chamar de endossomo tardio. A gente já tem um lisossomo imaturo. Por quê? Porque as enzimas de digestão não estão ativas ainda. Então a gente tem o endossomo tardio com suas enzimas. Para isso ocorrer, para que ocorra a maturação dessas enzimas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o bombeamento de H+ para dentro do lisossomo, a partir de bombas de prótons, proteínas de transporte ativo, que a gente chama de bombas de prótons. O propósito é baixar esse pH e torná-lo ácido até chegar ao ponto de atingir o pH valor 5, 5.0, que é o valor do pH. Chegou em 5, as bombas de prótons param, porque não vai gastar energia se já chegou onde precisava, né?
Então, se ativam no pH 5 as enzimas lisossomais. Elas ficam ativas e aí a gente tem um lisossomo maduro, um lisossomo secundário pronto para atuar. É esse o processo, tá certo? Então, vê com mais detalhe, vê com mais paciência essa parte, anota, faz um fluxograma, cria aí o que ajuda você a entender os processos complexos, mas vai dar certo, tá certo? Então lembra direitinho, vou deixar aqui para você tirar um print, para você fazer o seu próprio desenho, e aí você faz do jeito que você quiser. Beleza? Mas para a gente continuar e terminar essa aula, vamos falar de peroxissomos. Galera, eu já adianto para vocês que o peroxissomo ele também não é muito cobrado. Ele também não, na realidade o peroxissomo ele não é muito cobrado. Até porque a função do peroxissomo ela é bem simples. É um organelo envolvido no processo de desintoxicação celular. Só isso. Ele atua no processo de desintoxicação celular. Ele degrada lipídios e degrada aminoácidos dentro da célula. E ele também degrada, gente, substâncias que são subprodutos da degradação dessas estruturas, como lipídios, aminoácidos, tá? Um complexo que a gente chama de peróxido de hidrogênio, ou H2O2, que é muito conhecido por vocês como água oxigenada. Então, o peroxissomo, ele degrada o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, que é a água oxigenada. A água oxigenada, dentro da célula, ela é formada pela degradação de lipídios e de aminoácidos. Por causa disso é formado e ele é tóxico para a célula. O peróxido de hidrogênio ele é tóxico para as células. Então, o peroxissomo ele atua de forma muito importante na degradação dessas substâncias dentro da célula. Tudo bem? Então é muito tranquilo, o peroxissomo ele é muito de boa. Por último, mais ou menos importante, temos os vacúolos. O que é o vacúolo? O vacúolo também é uma organela membranosa de dentro da célula, mas a gente só tem vacúolos em células vegetais. Em alguns protozoários, na real, a gente tem também. Mas o papel do vacúolo também é regular o pH da célula, mas não só isso. Ele regula também a quantidade de água que tem dentro da célula. Então ele atua no processo de controle osmótico e turgidez da célula. Ele tem a função e tem o potencial de bombear água para fora da célula também. Então se a célula tem muita água e ela precisa colocar essa água para fora de alguma forma, essa função ela é desempenhada pelo vacúolo nas células vegetais e também nos protozoários. Lembra que a gente falou disso na aula de membrana, não foi? A gente falou sobre vacúolo contrátil em protozoários de água doce. Então lembra direitinho, a gente tem isso presente apenas em células vegetais e em alguns protozoários também. Sucesso, gente? Então é isso. Eu vou deixar vocês aqui com esses verdadeiro ou falso aqui. Vocês tiram da frente aí ou tiram a minha fala ou pausam, e aí vocês fazem na mente de vocês esse verdadeiro ou falso, que é muito importante para vocês fixarem o conteúdo e entenderem um pouquinho de como que se passou esse conteúdo aqui para vocês, certo? Para fixar, para facilitar, tomem cuidado com os verdadeiro ou falso, leiam com paciência, na dúvida revisem o material, revisem a aula, e eu espero que tenha sido legal, que tenha sido proveitoso para vocês. Tudo bem? Então fiquem com Deus, fiquem em paz e em breve a gente se encontra nessa próxima aula aí de partes das células falando sobre mitocôndrias e cloroplastos. Cheiro para todo mundo e até logo.